Oi, tudo bem? Hoje nós estamos aqui, talvez seja o podcast mais importante para o mercado de arte, um registro histórico como o mercado de arte ainda não viu e que vai ficar para a eternidade. Parece pretensão minha, mas não é por causa de mim, claro. Eu sou fruto do que a gente vai conversar hoje. A pessoa em quem eu me inspirei, admirava tanto, tinha vergonha até de ir lá conversar, pedir algum conselho, né? Ficava com vergonha. Eu me lembro um dia que falei com o Leone num leilão. Leone, por que porcelana vale tanto? Ele virou, porque quebra, e saiu andando. Aí ele voltou e aí ele foi muito carinhoso e conversou comigo. Mas esse veio antes ainda do Leone, é muito importante. Estou com o meu companheiro de sempre, o jornalista Pedro Emílio. E esta pessoa da qual o Alexandre estava aqui fazendo este preâmbulo é Evandro Carneiro, um dos maiores nomes das artes e que tem uma trajetória aí no mundo das artes extraordinária, né? E a gente poderia começar o podcast com o Evandro comentando quando ele sai de Minas. Ele é natural de Visconde do Rio Branco, ainda menino, e vai para o Rio de Janeiro. Vamos começar por aí. Boa noite, Evandro. Seja muito bem-vindo. Eu estou um pouco emocionado hoje, viu? Não, quem está emocionado sou eu, porque estou em São Lourenço, não venho aqui desde criança, passei aqui alguns carnavais e saí do Rio ontem, morrendo de frio, e trouxe todos os agasalhos e cachecóis, meias de lã tal, porque eu me lembro de São Lourenço muito frio. Agora nem tanto, né, Evandro? Hoje está um dia lindo, está um dia extraordinário, um sol fantástico, uma luz maravilhosa, esse parque. E vocês ainda me proporcionaram um apartamento diante do parque. Eu acordei com aquela vista fantástica. E ali tinha dois Brasis na minha frente. Primeiro, aquela perfeição que é o parque, como projeto de urbanismo, de paisagismo, essa história toda. Aliás, o Alexandre fez um vídeo maravilhoso falando justamente daquela arquitetura que é única, né, Henri Alexandre? Pierre Sajou. Uma coisa, tem umas construções, Art Nouveau, belíssimas, Art Deco, belíssimas. E eu vi aquilo do parque, acordei um pouco tarde, mas estava uma luz. E do outro lado tinha uma fumaça saindo de uma floresta. Eu liguei para a portaria do hotel e falei, está pegando fogo no mato lá. Não, aquele é um incêndio criminoso. Então chama a polícia. Não, eles são os proprietários que põem fogo. Em vez de carpir, coloca fogo. Né? Exatamente, para não capinar. Mas aí depois ele me tranquilizou e disse que já tinham avisado. Estava sob controle. Né? Estava sob controle. Mas, enfim, estou muito feliz por estar aqui. Estou encantado aqui com esse lugar. Aqui a Casa de Leilões do Paiva Frade. Disse que, logo que eu cheguei, a diversidade de objetos, de coisas bonitas, de tendências, de esculturas, de quadros, de móveis. E isso me encanta, porque é como se você abrisse assim um baú de curiosidades e lá pode estar descobrindo as preciosidades. Lá pode estar uma joia. Exatamente. É questão de você procurar. Então, eu que agradeço por estar aqui, e se alguém tem que ficar emocionado, sou eu. Mas então vamos falar dessa sua trajetória brilhante e muito bonita até os dias de hoje, quando você sai, então, da sua cidade, Visconde do Rio Branco, em Minas, ainda menino, e vai ao Rio de Janeiro. E ali você começa, então, a entrar no mundo das artes. Olha, eu saí de Rio Branco, era uma vida assim de solto no quintal de casa e tal. Na minha casa tinha 3 abacateiros, não sei, tinha
todas as árvores. Aliás, em Minas, o que não pode faltar no quintal é um pé de abacate e um pé de manga. Né? Jabuticaba. Jabuticaba, bem lembrado. Tinha jabuticaba, mangueira não tinha, não, infelizmente. Então, fui para o Rio, eu tive uma adaptação muito difícil no Rio. E, enfim, o colégio, aquela coisa toda, o ritmo da cidade. E aí eu comecei a ter uma vida mais introspectiva para a idade que tinha. Eu vim para o Rio com 8, ainda não tinha 9 anos, e já aos 11, 12 anos eu desenhava incessantemente, que era um momento que me dava muito prazer. E muito jovem, talvez com 14 anos, não tinha 15, eu fui estudar no Museu de Arte Moderna. E tanto que foi um certo problema, porque eu fui estudar com o Ivan Serpa. O Ivan Serpa tinha um curso para crianças e um curso para adultos. E aí ele falou, não, mas você está muito jovem, vai ter que ficar na turma de crianças. Eu não pude. E naquele ano eu estava abrindo, começando a dar aula no Museu de Arte Moderna, e só deu por um ano a Ione Saldanha. Então, eu me inscrevi no curso da Ione, ela não fez nenhuma restrição à minha idade. A única restrição que o Serpa teve era em que turma me colocar. Eu não seria me encaixar. Mas comecei com a Ione Saldanha. Aí, no ano seguinte, a Ione já não quis mais dar aula, pelos compromissos dela. E então eu fui para o Ivan Serpa, mas aí ele já me aceitou direto no curso dos adultos, porque eu já tinha 15 anos. Então, lá a aula do Ivan Serpa foi uma coisa que eu aprendi muito, porque ele tinha uma maneira muito curiosa de ensinar. Os alunos faziam os trabalhos em casa, levavam e exibiam o que tinham feito, cada um de cada vez, e ele fazia uma análise crítica dos trabalhos. Eu aprendi coisas extraordinárias com o Ivan Serpa. Por exemplo, uma das coisas mais importantes que ele disse para mim e para os outros alunos era o seguinte: vocês têm que pintar a guache em jornal. Vocês têm que fazer em jornal. Peguem jornal velho e ali vocês... Porque aquela preocupação do jovem de comprar um material caro e tal, fica com medo de errar. Então, fica inibido diante do material. E se esse material, o suporte, é uma folha de jornal que não custou nada, então você solta o braço e tal. Isso dava uma liberdade de criação muito grande. Então, acho que isso foi uma das coisas assim, mais importantes pelo aspecto didático que eu aprendi com ele. O outro, ele disse que se nós quiséssemos ver se um trabalho estava bom, se nos satisfazia, devíamos olhar o trabalho através do espelho. Então, nós pegávamos o nosso trabalho, punhamos diante de um espelho de casa e realmente é uma outra forma de você ver a arte. Você pega qualquer outro quadro desse e põe diante do espelho, você vê de uma forma mais verdadeira, mais intensa, é curioso. Bom, depois de lá eu fiz vestibular para a Escola de Belas Artes, porque podia. Eu já tinha terminado o ginasial, estava começando o científico, então eu já podia fazer o vestibular. Que ano é isso, Evandro? Você se isso lembra? foi em 65 que eu entrei para a Escola de Belas Artes. As outras coisas de Ivan Serpa e Ione Saldanha, tudo foi antes. A escola foi em 65, primeiro ano. Eu vou querer um pouco de água. Já está providenciando. A produção já está ali atenta. Está ótimo. Fala para ela trazer a água primeiro para a gente. Tá. E então fiz o vestibular para a escola, entrei para a escola, só que no terceiro ano da escola
você já teria que ter concluído o secundário, que era o clássico ou o científico, porque no terceiro do ano começavam os cursos de especialização. Os 3 primeiros eram gerais, eram desenho, modelagem, artes gráficas, arte decorativa, eram aulas. Do terceiro em diante você escolhia, se queria pintura, escultura, desenho, artes gráficas, tinha muita gente que fazia por causa de publicidade e tal. E aí... Nesse período, qual foi naquele momento, qual foi a sua escolha? Olha, eu queria ser pintor. Eu pintava ensandecidamente, sobretudo com esse truque do jornal, né? Então, podia pintar à vontade. Podia pintar à vontade. Eu pintava muito, mas na escola eu tomei contato com modelagem. Nos 3 primeiros anos você tinha aula de modelagem, que era a escultura em relevo, mas num plano. Fazíamos baixo relevo, alto relevo e tal. E a diferença, o baixo relevo é quando o volume está ali. Agora, se você faz uma figura até aqui, daqui, a metade para cá, é baixo relevo. Se a escultura começa aqui, um pedacinho da cabeça está preso, solto, aí já é alto relevo. Então, nós fazíamos isso, mas eu comecei a ter aulas particulares com a Celita Vacani, que era minha professora de modelagem, mas que era uma grande escultora. Ela tinha sido aluna do Rodolfo Bernardelli, tinha um ateliê incrível. Eu tinha aulas particulares com ela e fui chamado pelo Jean Boguit para trabalhar na Galeria Relevo com ele. E aí começa a sua história com o mercado de arte. O mercado de arte. Então nós estamos em que ano aí? Porque, só para o espectador claro, lógico, saber, nós estamos em que ano? Nós estamos aí em final de 66. Então nós estamos lá na década de 60. Presta atenção nisso. A gente vai chegar... Esse podcast a gente vai dividir por época depois. Exato. Não tem outra forma. Inclusive Nós estamos com a história viva do mercado de arte brasileiro. Inclusive, por isso que eu estou quietinho, né, Pedro? Esta galeria, a Relevo, ela era do seu tio. Ele era um dos sócios. Daí eu ter sido convidado, porque trabalhava lá como ajudante do Jean Boguit era o proprietário, o Matias Marcier. E ele, naquele ano, ele passou para o vestibular de arquitetura e queria trabalhar com arquitetura. Então, o meu tio era sócio do Jean Boguit, se chamava Erimar Carneiro. Foi um grande colecionador e advogado. Eram 3 sócios. Essa história é uma história muito bacana. Jean Boguit e Evandro Carneiro. Vamos continuar. Era o Jean, o Jonas Pokovnik e o Erimar Carneiro. Então, eu comecei a trabalhar lá e fiquei encantado, porque o Jean me deu todas as oportunidades, uma pessoa que eu devo muito, aprendi muito com ele, e ele me ensinava me levando onde ele ia. Ele ia visitar um artista, eu ia junto. É o momento que, no Rio de Janeiro, tinha a Galeria Vieitas, do Império, depois teve a Galeria Jorge, várias fizeram história, mas o Jean Boguit é uma história do período modernista, depois do modernismo para cá, Segunda Guerra Mundial para cá. E aí nós estamos vivendo essa história viva com o Evandro Carneiro. Vou pedir para o Evandro continuar para dar essa... Eu estou só localizando no tempo, né? Porque não, você me deu chance de tomar esse chá, que é uma delícia. Mas, então, eu trabalhava lá com o Jean, aprendendo, indo em todos os lugares. E aí, o meu horário lá era de 2 às 8, uma coisa assim. Mas eu, quando me dava conta, eu já chegava na galeria às 10 horas, depois às 9, porque aí saía com ele para Moldureiro, Restaurador, todos esses lugares. E fiquei encantado, fiquei realmente encantado com aquele mundo que se abriu, né?
E aí parece que você foi até entregar uma obra para o Castro Maia. Como é que é isso, Evandro? Essa E história é recebeu ótima. o cheque, né? Foi uma exposição do Ivan Serpa, que eu acabei de mencionar como meu professor, lá na Galeria Relevo. E o Castro Maia, que era uma pessoa de uma cultura e de uma abertura incrível, porque ao mesmo tempo que ele tinha pintores franceses clássicos, impressionistas, Courbet, tinha Picasso, Modigliani, Matisse, tinha a maior coleção de Debré, tinha artes, Portinares extraordinários. Ele continuava comprando. E comprou um quadro do Ivan Serpa. E o Jean, então, me disse, Evandro, leva lá, por favor. Eu tinha que levar lá na Chácara do Céu, em Santa Teresa. O que virou museu depois, não é isso? Hoje é essa museu. coleção Esse você é o museu. levou. Esse é o museu. E aí cheguei lá, o Castro Maia numa elegância, com um fular, uma camisa listrada, uma abotoadura, uma coisa, sabe? Um homem europeu refinado. Ele me recebeu muito bem, muito educado, examinou o quadro, estava perfeito. Tá? E aí ele pediu que sentasse nessa mesa, atrás estava o Modigliani. E fez o cheque. Nessa ocasião, os talões de cheque não eram padronizados. Tinha bancos que tinham cheque pequenininhos, outros tinham cheques enormes e tal. E o do Castro Maia era enorme. Inclusive o saldo bancário. Sem dúvida. E ele, então, tinha assim, um porta-talão de cheque de madeira que ele abriu, e fez o cheque com a caneta tinteiro, com uma letra bonita, desenhada, redonda, cursiva. E cada vez que ele passava aquela caneta, fazia um rangido. Pegou o cheque, destacou, só faltou jogar aquele pozinho e com um mata-borrão e me entregou. E eu saí de lá com aquele cheque assim na mão, como se eu estivesse levando o manto de Cristo ali, sabe? Cuidado, não queria dobrar o cheque, mas eu tinha que entrar no táxi. Aí eu dobrei e pus aqui, com o maior cuidado para não botar o braço em cima, não amassar. Então, foram oportunidades que a Galeria Relevo me proporcionou. E tinham coisas divertidíssimas. Por exemplo, a Galeria Relevo tinha no acervo o samba, que era aquele de Cavalcante, O que pegou fogo? icônico, que pegou fogo, era do acervo da Galeria Relevo. Nessa altura, os sócios eram apenas o Jean e o Jonas. Jean Boguite e Jonas Prokofiev. O Erimar já tinha saído da sociedade. Seu tio. Meu tio. E o quadro ficava na galeria. Quando o Jean viajava, e ele viajava muito, o Jonas chegava na galeria e falava assim, Evandro, vamos levar o samba. O Jonas morava na rua, aquela rua do Copacabana Palace, bem perto da Galeria Relevo, Rodolfo Dantas. E lá íamos eu e o Jonas levando o samba. Pela rua, Pela sim? rua, sem papel bolha, sem nada. Atravessávamos o sinal assim. E todo mundo viu o samba. Todo mundo via. Eu e ele carregando o samba, botávamos o samba na casa do Jonas. Voltava eu para a galeria. Dias depois chegava o Jean de viagem. Evandro, cadê o samba? Está na casa do Jonas. Vamos lá buscar. Aí eu com o Jean lá, tocava campainha, pegávamos o samba, levávamos para a galeria, carregando. Então, o que eu levei de samba de uma casa para a galeria foi várias vezes. Sambou bastante com esse samba. Muito, sambei muito. Então, a gente ainda não chegou na parte de leilão, hein? Não. Leilão é 70. Quase 70, né, Evandro? Mas então, nisso você recebia todos esses artistas, você conheceu todo mundo, você conheceu de Cavalcante? Conheci, não eram propriamente artistas que trabalhassem diretamente com a galeria,
Quem trabalhava diretamente com a galeria era o Antônio Dias, o Gershman. Esses dois, sobretudo, eram os artistas que o Jean acreditava mais. Mas o Jean trabalhava com obras de todo mundo. E, com frequência, a Djanira, o Dira, passavam na galeria, porque era a exposição que interessava um, que interessava outro, essa história. E eu fiquei encantado de conhecer aquelas pessoas, né? Mas ele lidava muito com arte contemporânea. E eu, de vez em quando, caio assim para o lado do humor para dar um pouco de leveza. É verdade. Né? Que a gente está falando de coisas de tanto tempo atrás. E aconteceu um fato extraordinário. Soltou alguma coisa aqui. Um fato extraordinário. Vira ele mais para cima um pouquinho. Aí, pronto. Nós estávamos montando uma exposição e, com as caixas do Rubens Gershman, os objetos do Antônio Dias, aqueles relevos almofadados, eram coisas extraordinárias. Uma peça do Hélio Oiticica, uma da Lígia Clark. Era uma exposição de acervo que ia abrir tempos depois. Mas o técnico de ar-condicionado estava lá para fazer uma revisão no ar-condicionado. Então, aqueles ar-condicionados de parede, tirou o aparelho da caixa, forrou a galeria, pôs ali, que ali ele ia trocar o gás, alguma coisa assim. Nesse ínterim entrou uma senhora, que depois até conheci, ela era professora da Aliança Francesa, que era em cima do prédio da galeria. Ela entrou, falou, posso ver a exposição? Eu falei, olha, a senhora está sendo montada ainda, mas a senhora pode ver, só desculpe que tem coisas no chão, tem coisas encostadas na parede, não está pronta a exposição. Não, mas não tem importância, eu olho com cuidado. De fato, olhou e tal. Viu aquelas... Tinha marmita do Rubens Gershman, umas coisas assim. E aí ela viu aquele ar-condicionado no chão, ela virou para mim e disse assim, mas isso é um ar-condicionado, não é? Eu falei, sim, senhora. Podia ser uma obra de arte do Rubens, né? Ela perguntou de uma maneira que ela estava disposta a ouvir qualquer coisa. Mas o Evandro estava comentando há pouco, né, que ele gosta de humor, e o Evandro conviveu com os maiores nomes das artes do Brasil. E aí uma pergunta que fizemos a ele nos bastidores, não é? Tendo convivido com tantos nomes importantes da arte, qual foi o contato que teve com Oscar Niemeyer? E aí ele tem uma passagem extremamente... que é um humor muito interessante, né? E essa pergunta nossa foi justamente porque recebemos aqui há poucos dias o Cadu Niemeyer, que é o inventariante do Oscar Niemeyer, o administrador do escritório do Oscar Niemeyer, e você nos contou uma história assim muito interessante que eu gostaria que você contasse também aqui para a nossa audiência. Claro. Bom, é uma história que eu não participo, porque eu não conheci o Oscar Niemeyer, senão uma vez que eu encontrei num restaurante, eu estava com o sobrinho dele, o Paulo Niemeyer, o médico, e ele gostava muito do Paulinho Niemeyer, e nós sentamos na mesa que ele estava fazendo a refeição e nós já estávamos saídos. Eu fiquei lá sentado, ouvindo, mas não passou disso. Foi a única vez que eu estive pessoalmente com o Oscar Niemeyer. Isso aconteceu com um arquiteto formidável que tem no Rio, o Carlos Camargo, que ele era muito jovem, recém-formado, e foi trabalhar no escritório do Oscar. Ele já trabalhava lá alguns dias, uma semana, 10 dias, se tanto. O Oscar chegou para... E tinha vários outros arquitetos lá. Trabalhavam há muito tempo. Trabalhavam lá já há mais tempo, tinham muito mais experiência do que ele. E ele disse que um dia o Oscar chegou para ele e disse assim, você se prepara, porque quinta-feira nós vamos viajar. E ele ficou espantado, né? Uma semana só trabalhando ali no escritório. Mas falou, tudo bem. Aí terminou o expediente, ele foi lá falar com o doutor Oscar. Perguntou, doutor Oscar, olha, perfeitamente, eu vou com o maior prazer, mas nós vamos para onde? Quanto tempo? Para eu poder ver que tipo de viagem.
Não, nós vamos para a Argélia. Eu não sei quanto tempo, mas uma semana, 10 dias, não passa disso. E na quinta-feira, ele estava lá com a maletinha dele e foram para a Argélia, ele e o Oscar. Ele sem entender nada. E chegaram na Argélia, o Oscar teve algumas reuniões e tal, ele foi lá a trabalho. E o Carlos Camargo acompanhando. Não tinha uma função específica, mas ia a todos os lugares com o doutor Oscar. Aí um dia que os dois estavam jantando no hotel, sozinhos, ele perguntou: doutor Oscar, o senhor me desculpe, com muita timidez, porque o Camargo é tímido. É uma pessoa de uma riqueza de espírito intelectual muito grande, mas ele é tímido. Fala baixinho. Então. Doutor Oscar, o senhor me desculpe, mas por que o senhor me convidou para vir à Argélia? Porque lá no escritório tem arquitetos muito mais experientes do que eu. E eu estou aqui sem entender por quê. O Oscar disse assim: porque você tem cara de turco. Você é turco. Então está sendo da maior utilidade aqui na Argélia. Você veja que o talento de um gênio se mostra de várias formas. Né? Os detalhes, né? Evandro, dentro da obra do Oscar Niemeyer, dentro das obras do Oscar Niemeyer, dois grandes nomes se fazem quase sempre presentes: Portinari de Cavalcanti ou de Cavalcanti e Portinari. Né? Dois conhecidos do Partido Comunista, dois amigos, e tinha isso. Mas hoje nós estamos tendo, Pedro Emílio, a felicidade de entrevistar o último amigo vivo do de Cavalcanti, que é o Evandro Carneiro. Isso me foi dito pela Elizabeth. Mas, Evandro, provavelmente o Fernando P., que foi auxiliar dele, era um dos mais novos, né? Amigo nosso, né, Pedro? Esteve aqui conosco algumas vezes. E o Evandro, como é que você conheceu o de Cavalcanti? Como é que é isso? A sua história com o de Cavalcanti, a pintura do de Cavalcanti. É isso, o mercado quer saber. Observem que nós estamos falando com a história do mercado de arte brasileiro. Nós ainda estamos na década de 60. Então, só começando. A minha proximidade com o Di, ela começou já na década de 70. Porque criada a Bolsa de Arte, que nós vamos falar... Na década de 70. Em 1971, eu era o braço direito do José Carvalho, que foi quem fundou, quem bolou, quem imaginou e criou, implantou a Bolsa de Arte e viabilizou, que era um homem de muita credibilidade no que fazia, foi o José Carvalho. E o José Carvalho se dava com todos os artistas. Eu ia com ele no ateliê do Volpe, comprava Volpe, o Volpe gostava muito dele, no ateliê do Di, o Di comprava. Então, infelizmente, o José Carvalho morreu num acidente de automóvel 2 ou 3 anos depois da Bolsa ter sido fundada. E eu fiquei, então, conduzindo a Bolsa de Arte a partir dali. E uma forma meia cabotina de dizer, mas eu herdei o de Cavalcanti, né? Quer dizer, que ele era amigo do José Carvalho, mas eu passei a poder ter a liberdade de ligar para ele, ou ele, de vez em quando, me ligava, dizia: olha, eu quero vender um quadro hoje, agora. Eu ia lá e comprava o quadro, independente do se gostasse ou não gostasse, eu comprava. Às vezes ele me pedia para levar um quadro a São Paulo. Leva esse quadro para São Paulo para mim, porque eu ia. Eu atendia em tudo, óbvio. Eu era muito jovem, ele era o de Cavalcanti. 20 e poucos anos, né? 22 anos, por aí, né? Aí eu já tinha 23 anos, 23 para 24. Então, foi dessa forma, foi uma herança da amizade do José Carvalho com o Di. Mas eu acho que só você teve o privilégio de comer caviar com a colher no apartamento de Cavalcanti.
né? Parece isso muito interessante, né? De Cavalcante sem camisa, só com a cirola, um shortão. E como é que é a história aí, Evandro? Ele pediu que eu fosse lá 9 horas da manhã. E eu sabia que provavelmente ele queria vender algum quadro. E fui, cheguei lá, ele estava com um grande amigo dele, grande amigo de todos os intelectuais da época, que era o Lúcio Rangel, que era uma figuraça, um crítico de teatro, de literatura, um cronista, um intelectual de mão cheia. E o de Cavalcante, de bermuda, sentado assim com a camisa aberta, os dois estavam sentados na mesa da sala e com uma lata de caviar, assim, beluga, desse tamanho, parecia uma lata de goiabada, assim, estampada, e comendo de colher. Aí eu vi aquela coisa, ele falou, o que você está espantado? Estou comendo caviar com colher. Quem me deu esse caviar foi o cônsul da Rússia. O Lúcio Rangel gosta de caviar, chamei ele para vir aqui, nós estamos comendo de colher, porque o Adolfo Bloch diz que come de colher. Então eu também como. O de Cavalcante era esse espírito. Era esse. Essa pintura do Di, a pintura do Di reflete muito quem ele era. Ele era um homem espontâneo, isso você vê na pintura dele, no gestual dele, nos arrependimentos, né? Muitas vezes, arrependimento é um termo que em inglês eles chamam mais de pentimentos, né? De pentiments, que é quando você pinta sobre uma coisa já pintada anteriormente. E, às vezes, aquela pintura anterior, ela aflora. Então, isso chama arrependimento. O artista arrependeu, pintou errado, pinta por cima e aquilo aflora. Então, essas coisas, o arrependimento, a espontaneidade, às vezes a coisa inacabada, eu chamo de inacabada, a tinta não chega até o final da tela. Isso era o Dia, a espontaneidade dele, a ligeireza dele diante das coisas. Era muito rápido para fazer um quadro? Era assim. Quanto tempo você faz ideia? Assim, não depende, sei, né? Mas não sei, porque eu nunca vi o processo do meio, do início ao fim. Na verdade, eu vi uma única vez o Di pintar, uma única. Às vezes, das várias vezes que eu fui lá, as coisas estavam já prontas, pintadas, eu nunca o vi pintando. Mas uma vez eu fui, ele falou, Evandro, você vai a São Paulo quando? Porque eu ia muito a São Paulo. Eu disse, eu estou para ir a qualquer momento. Ele falou, queria que você levasse um quadro para mim quando você for. Eu disse, perfeito, olha, eu vou amanhã. Eu queria atendê-lo. Para mim era indiferente ir amanhã ou depois de amanhã. Eu vou amanhã. Ele disse, então passa aqui que eu estou terminando um quadro, você leva para mim. Eu passei, foi até curioso. Ele estava com uma foto de uma natureza morta dele, antiga, presa assim no cavalete, e ele estava pintando aquela natureza morta, só que com a versão atual, mais solta. Ele pegou a composição, mas o resto era liberdade total. E terminou o quadro, falou, então, já que você vai, você, por favor, entrega ao Gleich. Gleich, não me lembro agora o sobrenome, o primeiro nome dele, mas era um dos sócios da... Era uma autopeças muito grande, que tinha o Buch, o Gleich, o Landau. No Rio tinha um outro sócio que era no Rio, Franco, que era muito famoso. Enfim, era uma grande montadora de peças
e esse Gleich, como o Landau, como o Buch. O Buch era proprietário do Nascimento de Vênus, um dos quadros mais extraordinários do Dee. Então, eu tive que... Preguei assim, umas madeirinhas nas laterais, comprei uma outra tela, pus de cabeça para baixo, preguei nas laterais da outra tela do mesmo tamanho, para que criasse um espaço. E o papelão, nessa época não existia plástico bolha, não. Você usava papelão corrugado, com essas coisas assim. Não tocasse na tela, que estava fresca. Então, fui com aquela estrutura para São Paulo, entreguei o Gleich, e ele me deu o cheque, depois entreguei o Dee, óbvio, e era uma encomenda que o Gleich tinha feito a ele. Então, foi a única vez que eu o vi pintar. Mas era muito rápido. E essa natureza morta, que estava espetada com um percevejo no coisa, serviu como motivo inicial, assim, porque depois ele... E o temperamento dele era a pintura dele? Era a pintura dele. Eu nunca vi uma coisa assim tão... Descompromissada. Era descompromissada. E nunca vi uma pessoa que se identificasse tanto com a própria obra. Ele era a obra dele. Oh, que bonito isso. Mas aí a gente vai para a segunda parte, que é a década de 1970. E aí eu começo olhando esse catálogo aqui, edição 1972, Anuários de Vendas de Arte no Brasil. E eu tenho esse catálogo porque eu comprei um pansete que foi Mangaratiba, da sua época, da Bolsa. E esse pansete faz parte do nosso acervo, e aí eu tive que comprar o catálogo. E aí eu tive a felicidade de ver a propaganda na última página aqui do catálogo, na página final, que está aqui, chegar ele para cá para a câmera ver, e está assim: a Bolsa de Arte do Rio de Janeiro, ela foi fundada e ela tinha um conselho consultivo, da seguinte forma: pessoas intimamente ligadas ao mundo da arte integram o conselho consultivo da Bolsa de Arte do Rio de Janeiro. Dentre elas, Antônio Bento, Antônio Salgado, Carlos Flecha Ribeiro, Evandro Carneiro, Fernando Machado Portela, Ibrahim Suede, João Alberto Leite Barbosa, João Condé, José Tomás Nabuco, José Carvalho, Leonídio Ribeiro Filho, Luiz Gonzaga do Nascimento Silva, Zósimo Barroso do Amaral. E ela ficava na Praça General Osório, número 53, com telefone 227-1670. Esse foi o primeiro conselho da Bolsa de Arte. Como surgiu a Bolsa de Arte? O nome Bolsa de Arte foi uma ideia sua? Não. Como surgiu a Bolsa de Arte? A Bolsa de Arte foi uma ideia do José Carvalho. E foi uma criação do José Carvalho, que era um grande empresário, apesar de jovem, mas de uma família de comerciantes cearenses que tinham algumas lojas de vendas de eletrodomésticos, essa coisa toda, aqui no Rio e em São Paulo. São Paulo, inclusive, tinha uma grande loja chamada A Exposição. Vendia roupas, essa história de roupas para senhoras e tal. E o José Carvalho era muito criativo e criou suas próprias empresas. Ele, por exemplo, criou a Ducal, que foi uma loja de roupas muito famosa. E o nome Ducal não tem nada a ver com o Palácio Ducal, essa história toda em Veneza. É porque quem comprasse um paletó levava 2 calças. Então era de Ducal de 2 calças. E criou várias empresas. A Denison Propaganda, o Banco Delta, era sócio, porque era uma empresa familiar da B. Moreira. Enfim, tinha vários negócios imobiliários.
Mas ele, num dado momento... e foi um sócio impulsionador da Petite Galerie. Porque a Petite Galerie, daí o nome, era uma galeria pequenininha num subsolo na Avenida Atlântica, ao lado do cinema do Rian. E o Franco Terranova teve alguns sócios. Num dado momento, o José Carvalho, que era cliente dele, comprava quadros com ele, falou, se associou, mas ele pensava grande, fazia coisas grandes. Então, ele foi procurar uma loja, comprou uma loja colossal, 220 metros quadrados, na Praça General Osório, chamou o Sérgio Bernardes, pediu que fizesse o projeto, um projeto belíssimo de galeria. O Sérgio já tinha feito, 1 ou 2 anos antes, a Galeria Bonino, é projeto dele também, e fez, então, essa loja, e a Petite Galerie passou a funcionar lá. O José Carvalho e o Franco como sócios, e fizeram um contrato. Eles começaram a comprar obras regularmente, do Volpe, do Da Costa, do Kreisber, de Maria Leontina, enfim, do Guinhar, de uma série de artistas. Mas ele, num certo momento, desfez a sua sociedade com o Franco, porque ele queria passar fora, estava com os filhos pequenos, foi para os Estados Unidos. Morou lá uns 2 ou 3 anos e veio com a ideia, lá ele assistiu leilões de arte, de fazer uma casa de leilões aqui no Rio. Porque já existiam leilões. A própria Petite Galerie fazia leilões, mas leilões de quadros, mas eram leilões que não eram frequentes. Fazia um leilão hoje, o outro 9 meses depois, mas poderia não fazer, sabe? Não era uma coisa regular. E mais São Paulo e Rio, né? São Paulo e Rio. A Bolsa foi criada com o objetivo de fazer leilões regulares. Tanto que nós fazíamos um leilão por semana, toda segunda-feira, com 50 obras. Toda semana? Toda semana, toda segunda-feira, 50 obras. E o mercado absorvia isso? Absorvia. Eram sobretudo, gravuras, coisas assim. E o José Carvalho tinha um acervo próprio, muito grande. Então, essa captação era facilitada, porque muita coisa era do acervo dele. Mas nós tínhamos captação própria, porque a Bolsa de Arte, quando foi lançada, teve uma repercussão muito grande. Drummond fez um poema sobre Bolsa de Arte. Agora, a arte se vende em bolsa e tal. Um poema do Carlos Drummond de Andrade sobre a Bolsa de Arte. O leilão feito no Copacabana Palace foi um leilão sentado. Mas isso já era no Copa? Esse leilão O primeiro leilão foi no Copa. O primeiro no Copacabana? O primeiro leilão no Copa. Foi o leilão de lançamento. Então, tinham patronesses, mulheres da sociedade, muito influentes, divulgavam o leilão e receberam uma comissão para obras existenciais que elas patrocinavam, porque eram todas pessoas muito bem de vida, mas tinham obras sociais. Então, o primeiro leilão teve uma repercussão muito grande. Já o primeiro pregão, que nós chamávamos de pregão, nas segundas-feiras, já foi feito na loja. Era o leiloeiro Lemos, foi o nosso primeiro leilão, leiloeiro, sempre foi o Lemos. E no finalzinho, demos umas trocadas, mas durante anos foi o Lemos, Sebastião Lemos, uma pessoa... Mesmo na época que você comprou, que adquiriu, você continuou um tempo com o Lemos? Ou você já assumiu o martelo? Não. Eu assumi depois que eu comprei pela segunda vez, porque eu comprei a Bolsa de Arte 2 vezes. A primeira, comprei da família Carvalho, que era detentora da... A Bolsa tinha esse conselho e essa coisa toda, porque ela foi feita como uma SA. Depois... a Maria do Carmo Carvalho, viúva de José Carvalho,
foi engraçado, porque eu sempre vivi um drama dicotômico entre ser artista e mercado de arte. E, nessa época, estava em Paris como adido cultural, conselheiro, não sei o quê, o Sérgio Teles, que era muito meu amigo. E ele dizia, Evandro, vem para cá, seu lugar é aqui, não tem nada a ficar vendendo quadro dos outros, vem para cá, pinta os seus, faça suas esculturas. Eu ficava me pondo lenha. Um dia eu falei, quer dizer, eu só tinha uma filha, acho que eu ainda nem tinha nascido a minha primeira filha. Eu já era casado, mas não tinha filho. Era fácil, e sozinho é fácil. Filho já complica um pouco mais. Aí eu falei, vou falar com a Maria do Carmo. Mas ela não ia todo dia à Bolsa. Eu disse, Maria do Carmo, quando você vai à Bolsa? Ela disse, Evandro, que bom que você me ligou. Eu estava querendo marcar um encontro com você, que eu tenho uma coisa para te falar. Eu liguei para ela porque eu queria avisar ela que eu ia me afastar, que eu ia morar em Paris e ser artista. E ela queria falar comigo porque ela queria dizer que ela não queria mais participar, que o comprador natural era eu. Bom, mas ela já veio com a fórmula pronta, porque como ela tinha a maioria das ações, seria muito caro para mim comprar sozinho, ela já veio com o Pedro Carvalho, filho mais velho dela, que é uma grande figura formidável, já era meu amigo, continua meu amigo até hoje. Hoje o Pedro é o superintendente-geral da Casa Roberto Marinho, mas sempre lidou com arte, sempre gostou de arte. Bom, era o Pedro Carvalho e o Ramon Conde, que era um grande amigo dele, que também era meu cliente. E ela disse, Evandro, você compra, junto com o Pedro e o Ramon, continua o negócio. Aí eu me calei, eu não tive coragem de dizer a ela que... Aí eu falei, tá bom, nos acertamos e pronto, e ficamos sócios. Eu, Pedro e Ramon, durante um certo tempo, mas depois as atividades ficaram desequilibradas, eu achava que eu trabalhava muito mais, fiquei meio desmotivado, a Bolsa começou a ter uma certa dificuldade, e aí eu falei, eu vendo a Bolsa, porque houve um momento que eles queriam comprar a minha parte, aí eu não quis vender, aí depois houve um momento que eu quis comprar a parte deles, eles não quiseram, eu falei, eu vendo minha parte. Aí eles disseram, não, nós vendemos a nossa. Então eu comprei, naquela época eu tinha vendido um imóvel onde eu morava, usei o dinheiro para pagar e fiquei dono. Então, foi a segunda vez que eu comprei. Antes tinha comprado junto com eles, depois comprei deles. Evandro, e aí nesse momento, a gente iniciou a década de 1970. Nós estamos fazendo uma espécie de propaganda, que a gente teve 1 hora e pouco de podcast com o Evandro falando da década de 60. A gente vai encerrar esse podcast aqui, mas você pode ver a continuidade dele no segundo momento, que agora ele vai contar para a gente esse período. Agora ele é dono da Bolsa de Arte. Clique aí para continuar assistindo o vídeo.